E eu quero lhe convidar para abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos de início ler alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu quero que você fique bem atento. É uma mensagem explicativa, de entendimento. Nós estamos apelando ao entendimento da igreja, porque às vezes nós temos uma batalha espiritual e nós queremos lutar como se ela fosse material ou carnal. Eu quero também que os irmãos entendam nesta noite que nessa batalha não tem neutralidade. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Não tem como estar sem nenhum. Não. Porque o único que pode nos proteger, nos livrar do maligno, é Deus. Se nós estamos com Ele, estamos livres do maligno. Não de ser tentado, mas de ser vencido. Agora, se nós não estamos com Deus, é pronto. Aí o príncipe deste mundo, ele nos influenciará de uma forma ou outra. E é exatamente isso que nós queremos que a igreja entenda, para que nós não deixemos ser utilizados pelo inimigo e nem ser vencidos por ele. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43, você escute quando, ou acompanhe quando estivermos lendo, e escute quando estivermos explicando, a fim de que nós não percamos a compreensão. Olha o que diz Mateus 12, 43. Já vamos lendo, explicando e aplicando. Está dizendo: e quando o espírito imundo aqui é o maligno, demônio, seus asséculas, tem saído do homem, porque quando nós estávamos no mundo, nós éramos influenciados pelo maligno, mas quando nós nos entregamos a Cristo, ele sai. Mas só que ele sai e anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. O inimigo, ele não para de atacar, ele só muda as suas estratégias. O inimigo, ele não é onipresente, ele só pode estar presente em um lugar, não tem como estar em dois. Por que que existem ações semelhantes ao mesmo tempo, em lugares diferentes? É porque o reino do inimigo, ele é organizado. E se você ou nós tivéssemos uma oportunidade de falarmos com qualquer um e perguntássemos qual a sua função, todos eles diriam: matar, roubar e destruir. Porque se há alguma coisa que existe no reino das trevas, uma delas, organização, e a outra, unidade de propósito. Eles agem com um só propósito. O que às vezes há uma dificuldade muito grande em nós compreendermos isto. Olhando para a palavra do Senhor, diz que ele procura. Se ele não encontrar um local onde repousar, olha o que diz o 44. Então ele diz: eu voltarei lá para a minha casa. Casa aqui é o ser humano, é do indivíduo que ele saiu, aquele que ele punha para beber cachaça, para usar droga, para prostituição, aquele que ele escravizava. Ele saiu, mas só que ele dá uma volta, não achando onde repousar. Aí ele diz: eu vou voltar para a minha casa velha. Quando ele volta para a casa de onde ele saiu, para o ser humano, ele voltando acha desocupada. Olha aqui o problema. Você entende por que nós não podemos deixar de vir à escola bíblica, culto de doutrina? Nós não podemos deixar de ler a Bíblia diariamente. Nós não podemos deixar de orar diariamente. Nós não podemos deixar de voltar o nosso pensamento a Deus constantemente, para que a nossa casa não fique vazia de Deus. Existe uma possibilidade de um crente ser dominado pelo inimigo. Ele pode ser influenciado
se ele der lugar. O inimigo só pode possuir alguém quando ele dá lugar. Não há um registro na Bíblia de um verdadeiro crente sendo possuído pelo maligno. Mas a Bíblia diz assim, 1 Samuel 16,14: o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e o espírito maligno se apossou. Então, se o crente abrir oportunidade, se lembra do Pedro, que ele era sempre precipitado? Quando Jesus diz assim: o que é que vocês que andam perto de mim dizem que eu sou? Ele já disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só que ele não pensa direito. Logo em seguida, Jesus disse: olha, pois eu vou morrer, eu tenho que ir para a cruz, só que eu vou ressuscitar. Aí ele disse: coitado de ti. Ele disse: olha, diabo, para trás de mim, tu está querendo me servir como pedra de tropeço. Era o mesmo Pedro que há pouco tempo Jesus disse: foi o Espírito Santo que te revelou. Mas como precipitadamente ele fala, não pensa, não tem o cuidado, logo ele falou mediante uma ação do inimigo. Então nós devemos ter muito cuidado quanto a isso e não deixar de forma alguma que o nosso tabernáculo, a nossa casa, fique desocupada. Porque se ele encontrá-la desocupada, escute, varrida e adornada, quem é que faz isso? O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo não habita em templo imundo, falando de ser humano. Só que ele é o maior limpador de templo que nós possamos conhecer. O homem pode ter o que tiver, quando o Espírito Santo chega, ele limpa por completo. É por isso que ele é Espírito Santo. Ele também é santificador, ele é purificador, porque ele faz essa obra na vida do ser humano, limpando de tudo quanto não presta. Mateus 12, 45 agora diz assim: ele vai e leva consigo outros quantos? Agora são quantos? 8. Ele leva 7, com ele que saiu, agora são 8. Agora imagine, não sei onde é que o pessoal arruma essas medidas, mas dizem que um demônio só tem força de 6 homens. Aí imagine 8 vezes 6, né? Daí 48. Imagine a arruaça que não é causada. Eu congreguei com uma irmã que ela disse que antigamente ela era possuída por demônios. E ela disse que uma vez deu em 18 policiais, quebrou costela, queixo, braço, um negócio terrível. E ela era tão incrédula que para ela ser crente, ela morreu primeiro. E Deus a ressuscitou. Quando eu a conheci, ela tinha o atestado de óbito dela. Só que como ela muda muito de casa, acabou perdendo. Mas hoje é uma verdadeira serva do Senhor. Mas o negócio foi tão sério que depois da morte ela foi educada num dos melhores colégios de Teresina, Dom Barreto, Dom Bosco e outros mais. Mas ela perdeu toda aquela cultura que ela havia recebido. Ela aprendeu a ler e aprendeu a ler na Bíblia depois que ela citou, por causa do orgulho que era tão grande. E somente Cristo realmente para transformar a vida dela. Mas hoje, como estou dizendo, é uma serva do Senhor. Agora, quando nós olhamos para esse texto, diz: traz consigo 7 piores do que ele. Aí diz assim: e entrando, habitam no mim. E são os últimos anos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com quem? A geração má que Jesus estava se referindo aqui era a geração do seu tempo, porque ele disse no versículo de número 39 que ela era uma geração má e uma geração adúltera. Tem diferença dessa geração para os dias que nós estamos vivendo, irmãos? É como nós falamos segunda passada: se houver diferença é porque essa geração está um pouco pior, por causa do número de pessoas. E porque hoje se tem esse conhecimento e ainda não quer Deus.
Se hoje nós tivéssemos dito assim, olha, amanhã vai ter sorteio, vai ter prêmio, isso aqui não cabia ninguém mais. Mas como é para estudar a Bíblia, aí você nota a diferença. Porque as pessoas não querem e não gostam de Jesus, nem tampouco da Bíblia. As pessoas gostam de coisas passageiras, de coisas efêmeras e momentâneas. Esquecem-se do que Paulo disse quando ele falou assim: as coisas que nós vemos, que nós tocamos, elas passam rápida. As coisas que nós não vemos e não conseguimos tocar, elas são eternas. Então é disto que nós estamos precisando, dessas coisas eternas, duradouras. Mas o ser humano, se não for conduzido pelo Espírito de Deus, ele não vai querer. Segundo texto que eu quero ler com a igreja é Lucas, o capítulo é o 11. Nós vamos ler dos versículos 21 a 23. Por que eu quero que os irmãos entendam isso? Às vezes alguém diz assim, olha, tem alguém atormentado, ora por ele. Bem, a pessoa vai ficar livre por algum tempo. Vai querer Jesus? Não. Vai ficar pior a situação depois. Por quê? Porque não aceitam o dono da vida, o libertador. As pessoas querem estar livre para voltar a cometer coisas piores ainda. Agora olha o que diz Lucas 11, versículos 21 a 23. Quando o valente guarda armado a sua casa. Quem é esse valente aqui? O inimigo. Quando o inimigo está dentro do ser humano, e aí ele diz logo que dali não sai, dali ninguém tira ele, é guardando a casa armado, guardando aquela pessoa onde ele está morando, guardando entre aspas. O motivo, a expressão guardar aqui é não sair para somente ele atuar naquela vida. Aí diz assim: em segurança está tudo quanto tens. Ou seja, ele domina tudo quanto é daquela pessoa e a ela pertence. Versículo 22. Sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é esse mais valente? Jesus Cristo. Ele é mais valente do que o valente, ele é mais valente do que o inimigo. Vencendo, tira-lhe toda a armadura que confiava, reparte os seus despojos. Isso aqui é uma expressão bíblica para relembrar a forma daquele tempo antigo. No tempo antigo, quando um exército vencia o outro, eles pegavam tudo que havia de valor e levavam consigo o exército vencedor. Então, quando Jesus encontra alguém que está usando todos os teus talentos para servir no mundo, quando Jesus chega, que ele é mais valente do que o valente, ele expulsa, e tudo que é virtude daquela pessoa, ele vai conservar e melhorar para usar no reino. É pecado estudar? É pecado ser rico? Não. Quanto mais nós soubermos e quanto mais nós tivermos para colocar à disposição de Deus e do reino, será melhor. O problema é que geralmente quando as pessoas têm riqueza, esquecem de Deus. O problema é que as pessoas começam a estudar uma besteira aqui, outra ali, aí diz, não, eu não creio mais em Deus, Deus é meu estudo. Mas quando alguém é igual a Moisés, que depois de se formar em toda a sabedoria do Egito, era irmãos, até hoje, a perícia que os egípcios tinham para mumificar pessoas não foi descoberta. Como eles faziam para até hoje encontrar as múmias daquele tempo em perfeito estado. É impressionante. Naquele período parece-me que só não havia remédio para o tutano do osso, porque o salmista diz assim, sabe onde é que a calúnia dói? Ela dói no osso.
Então parece-me que não havia remédio naquele tempo só para isso, para o tutano do osso, porque para o restante havia. Moisés estava formado em toda a ciência do Egito, mas quando chegou a hora dele decidir, ele disse: eu quero sofrer junto com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. E Moisés, no Antigo Testamento, foi o homem mais usado que nós conhecemos. No Novo Testamento nós vemos outro, o apóstolo Paulo, e também o Senhor Jesus. Apenas esses três homens na Bíblia Sagrada é dito que eles eram poderosos em palavras e eram poderosos em obras. Isaías era poderoso em palavra, mas não em obras. João era poderoso em palavra. A Bíblia diz que tudo o que ele disse, não caiu nada por terra, tudo cumpriu-se. Mas os únicos homens poderosos em palavras e em obras que a Bíblia registra escrituristicamente era exatamente Moisés, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo de Nazaré. Significa dizer que não há empecilho para que alguém seja utilizado por Deus dessa forma, se quiser. E o que Paulo estava pedindo a Deus era isso. A carta mais poderosa do apóstolo Paulo é exatamente a carta de Efésios. Às vezes eu imagino que Paulo escreveu aquela carta depois que ele foi no céu e voltou, porque é uma carta poderosíssima, onde ele fala destas coisas espirituais. Aí Lucas 11:23 diz: olha aqui, como não há neutralidade nessa batalha espiritual. 11:23. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. Você está com Jesus? Não, hoje não, deixa para amanhã. Ou então tu está contra Jesus. É assim que a Bíblia diz, que é a palavra de Jesus. Tu está juntando com Jesus? Não, Silvio, meu negócio é só ser membro de banco, eu não quero me envolver com nada. Então tu está espalhando. É a Bíblia. Não tem como a gente ir de encontro a isso. É por isso que nós, como crente, precisamos nos envolver, meus irmãos. Às vezes a gente acha que nós não temos nada para fazer para Deus. É o pensamento nosso. Se a gente disser: Senhor, eu estou aqui à tua disposição, quero servir, você pode ter certeza, vai aparecer trabalho. O problema é que às vezes a gente diz: eu não sei, eu não posso, e ainda quando aparece a possibilidade, a gente descarta. Vamos para Efésios, capítulo de número 6, versículo é o de número 12. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Olha o que Paulo diz nesse versículo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui Paulo está dizendo que a nossa luta não é um contra o outro. Tem irmão que se zanga com o outro, se intriga com o outro, fica magoado com o outro. Irmãos, a nossa luta não é assim. Não é eu contigo, nem você comigo. Aí ele diz: mas sim contra os principados. Isso aqui é uma classe de demônios, é uma hierarquia. Contra as potestades, aqui é outra. O nome diz que o reino das trevas é organizado. Existem hierarquias angelicais, demoníacas, para fazer, para agir. Contra os príncipes das trevas, aqui é outro. Deste século, ou seja, desse tempo presente, que domina esse mundo. Contra as hortes espirituais da maldade, olha aí, outro. Você sabe onde é que eles ficam? Está aqui, ó, nos lugares celestiais. Essas nuvens que você vê são as nuvens. Depois dela tem o céu cósmico. É aí onde eles estão instalados.
Depois vem o terceiro céu, e prossegue a uma infinidade para cima. Mas eles ficam atuando nessa região intermediária. Você lembra que tanto o escrito, nós não vamos ler agora, em casa depois você pode ler cuidadosamente. Tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28, você vê que era mais ou menos a localidade onde eles estavam. Você contemplou que lá em Daniel, no capítulo 9, versículos 21 a 23, quando a oração de Daniel chegou no princípio dos 21 dias, o anjo veio voando rapidamente para trazer a resposta, mas não pôde ultrapassar, porque havia um empecilho. Foi quando Miguel foi enviado. Miguel é anjo de guerra, porque também o reino celestial é organizado. Gabriel é anjo mensageiro, ele traz mensagem, mas quando precisa de um anjo de guerra, é Miguel, é ele quem luta, é ele quem pleiteia. Eu espero nunca ver isso nessa igreja. Eu tenho visto e ouvido durante toda a minha vida o pregador dizer assim: abra a mão, chama o inimigo para a palma da tua mão, fecha ele aí, joga ele no chão, pula em cima. Eu já vi isso acontecer no meio da rua, que a poeira sobe. Irmão, pelo amor de Deus, não sejamos ignorantes a tal ponto. Esse anjo de guerra que assiste diante de Deus, Miguel, a Bíblia diz que ele foi visto lutando lá em Judas, versículo 9, e ele estava lutando com o inimigo, e a Bíblia diz, ele não teve a ousadia de dizer nada contra ele. Ele só disse assim: o Senhor te repreenda. Então é na autoridade do nome de Jesus. Já vi isso também, as pessoas dizerem: Miguel, prende ele aí, Miguel, irmão, não é nada de Miguel, é Jesus. Até Miguel, quando ele estava lutando, ele chamou pelo nome de Jesus. O que é que nós queremos chamar o nome de Miguel? Os anjos, Hebreus 1,14, os anjos são ordenados a guardar aqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem para livrar. Então o anjo do Senhor livra você, o anjo do Senhor livra a mim. Eles estão ordenados ao nosso respeito. Nós cremos na ação deles. Agora, para expulsar demônio é na autoridade do nome de Cristo Jesus, porque é Ele quem tem autoridade sobre todos eles. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia o Senhor dizendo assim: olha, agora eu vou tirar o inimigo aqui do céu, Apocalipse 12, 4 a seguir, e aí eu tiro todo o poder dele. Você viu isso na Bíblia? Não. Ele diz assim em Lucas 10, 18 a seguir: eu vi a Satanás como um raio cair. Por que que ele diz como um raio? Porque a queda do inimigo é constante. Ele foi tirado do céu, Apocalipse 12, ele está nessa região. Daqui a pouco, Apocalipse 12, 10 diz que ele virá para a terra e ele vai ter que agir rapidamente, Apocalipse 12, 10 a 12, porque ele terá que agir rapidamente, porque será apenas 7 anos. Depois de 7 anos ele será preso, Apocalipse capítulo de número 21, para que seja dado o reino milenar de Cristo na face da terra. Então será preso por 1000 anos, para não enganar ninguém. Só que no final dos 1000 anos será solto de novo, com o mesmo objetivo, para enganar. Para quê? Para testar aqueles que nascerem no período milenar. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite é que estes demônios trabalham. E aqui Paulo não especifica. Aqui, alguns estudiosos dizem que eles estão responsáveis por nações, por estados, por cidades. Outros não concordam com isso. Agora, se a gente perceber, por exemplo, aqui em Esperantinópolis, onde mais acontecem acidentes, não é ali quando a gente vai para Formiguinho, asfalto plano, largo? Quantos acidentes já aconteceram ali? Quantas pessoas já morreram ali? Sempre não é ali. A irmã Gardena, esposa do Eider, um dia ela vinha ali
naquela rua Walter Souza, e ela disse que um velho entrou na frente dela, se largou no chão, se arrebentou todo, e até hoje não acharam esse velho. Tinha velho mesmo. Como é que explica isso? Então, quando a gente olha para todo esse contexto, por exemplo, Esperantinópolis também é marcado por abusos de vulneráveis. Isso não é normal. É incrível. Os relatos que se conhecem são pouquíssimos com relação àquilo que de fato de verdade acontece. Você acha que isso é natural? Você acha que isso é normal? Você não entende que isso é uma batalha espiritual? Aqui ainda nessa carta, Paulo diz uma coisa, capítulo de número 1, para nós sairmos aqui da carta, versículos de número 20 a 22, capítulo 1, versículo 20 a 22, olha aí. Vamos, a gente começa a ler da vontade dele todinho. 1 e 20 mesmo, vamos lá. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à direita dos céus. Aqui está falando da exaltação de Cristo pós-morte. Versículo 21. Acima de quem? Olha aí, lá ele falou de principado, só que aqui Jesus foi colocado acima deles. E também de todo poder, não está acima. E também de toda potestade, do jeito que está lá em 6,12. E também acima de todo domínio. E de todo nome que se nomeie, não existe nenhum nome na terra dos que passaram, dos que existem e dos que virão, semelhante de Jesus. Jesus é maior do que todos eles. Aí diz aqui, não só neste século, ou seja, nesse tempo presente, mas também no que tem aí para frente tudo, o Senhor é maior. Versículo 22, escute isso. Ele sujeitou todas essas coisas. Olha como é que é chamado pelo apóstolo Paulo, de coisas. Ele colocou aonde? Abaixo dos teus pés. Aqui a expressão a seus pés é debaixo dos seus pés. E sobre, você sabe que é acima. Sob, quando não tem nem o R nem o E, aí está falando de baixo. Mas aqui é sobre, acima. De todas as coisas, o Senhor é soberano. Ele constituiu como cabeça da igreja. Então toda a autoridade que a igreja tem, ela vem de Jesus Cristo de Nazaré, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário. Versículo de número 23, que é o seu corpo. A igreja unida, ela é o corpo de Cristo. O crente separado lá na casa dele, no meio da rua, ele é apenas o membro, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então é Cristo que faz o que for necessário na vida de cada um de nós. Tendo visto isso aqui, veja aí Efésios 2, versículo de número 2. Veja como não há neutralidade nessa batalha espiritual. 2 e 2 de Efésios, veja isso. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Quando eu e você estávamos no mundo, nós andávamos de acordo com o mundo. Agora nós andamos diferente, veja só. Segundo o príncipe da potestade do ar, quando nós estávamos no mundo, as influências que nós tínhamos eram do maligno. Hoje você está crente, aí você olha para o mundo e você vê o que você fazia antes. Aí você diz assim, meu Deus, mas é horrível. Aí alguém diz assim, tu fazia isso aí. Eu? Era. Aí você fica boca aberta dizendo, meu Deus, que feio, que vergonhoso. Mas só que é hoje que você está percebendo com os olhos abertos. Por quê? Ele tirou você e eu das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e agora nós estamos na luz e olhando nas trevas. Quem está nas trevas não vê isso. Quem está nas trevas está vendo é nós. Sapato, tu é tão novo, tu vai ser crente.
Tu vai perder a tua juventude. Olha a nação. Se a Bíblia diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Se a Bíblia diz assim: quem perde a vida aqui, ele ganha a vida ali. Porque quem ganha a vida aqui, haverá de perder ali. Então, se nós estamos perdendo aqui, que percamos, mas que ganhemos a nossa vida com Cristo eternamente. Aí Paulo diz assim: que opera nos filhos da desobediência. É o mesmo que está operando hoje no mundo. Em quem? Nos filhos da desobediência. Então todas as pessoas que estão no mundo, elas agem por uma influência maligna. E a minha preocupação é essa, porque eu vejo a igreja querendo desencaminhar-se por um rumo sem rumo. E esses espíritos malignos aqui que Paulo fala, principados, potestades, príncipes das trevas, você sabe onde é que eles atuam? Na mente do ser humano, entenebrecendo a mente. Dá uma olhada em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2. Nós temos falado tanto nesse versículo aqui. Vamos ler outra vez. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito claramente está dizendo: nos últimos tempos, esses dias que nós estamos vendo, apostatarão. Ou seja, as pessoas estão aqui, tem uma fé sadia, de repente eles viram. Qual que foi que aconteceu com fulano? Ele está dizendo que agora tudo que professou antes é mentira. Agora que ele sabe que é ser crente. O que é isso? Apostasia. O que é isso? É uma das marcas que antecedem o arrebatamento. Apostasia moral, apostasia doutrinária, apostasia espiritual. Paulo disse em 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4: não se espante, não será assim, sem que antes venha a apostasia. Ele estava falando de uma apostasia moral. As pessoas acham que a moralidade nada é. Você acredita que alguém chega para mim e diz assim: pastor, mas um homem casado só beijar na boca de uma mulher que não é a dele e transar com ela, aí pronto, depois se banha, pronto, lavou, está novo. Isso tem problema. Você entende? A pessoa não consegue mais entender que é um pecado contra o corpo, um pecado contra Deus, um pecado contra a igreja. E a pessoa vai vivendo como se fosse uma coisa natural, normal. O que é isso? É apostasia, irmãos. A pessoa continua nessa prática, ele vai endurecendo, vai enrijecendo o coração. Daqui a pouco ele não tem mais como prosseguir. Aí aqui o texto diz assim, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. O espírito começa a ludibriar a mente, a enganar na mente. Aí você vai para as mídias sociais e você vê quem se chama de pastor com os cortes de cabelo que nós temos dito aqui. Irmão, tenha cuidado com isso. Desde quando o corte de cabelo salva? Mas desde quando um crente vai andar de uma forma profana? Irmão, é uma questão de princípio, é uma questão de manter a ordem, é uma questão de não abrir uma porta, porque se uma porta for aberta, aí pronto. Salmo 42:7 diz assim, que um abismo chama outro. Mateus 15:14 diz assim: se um cego guiar o outro cego, vão cair os dois no mesmo abismo. Tenha cuidado com quem você anda ouvindo. Tenha cuidado com quem está lhe direcionando. Porque pode ser que seja uma pessoa cega espiritual, como instrumento do inimigo. Os movimentos de satanistas há tempos eles vêm praticando jejum a Satanás, para que infiltre espíritos malignos na igreja. E alguns deles vêm em pessoas, ser humano, se colocam à disposição do inimigo para torcerem a Bíblia Sagrada, para fazerem ela dizer o que ela não está dizendo e cauterizar a mente de alguns.
levando-os à apostasia. Por que grandes figuras, pessoas que nós tínhamos como um certo padrão, há homens que nós líamos os seus livros nas décadas de 90, por exemplo, que hoje são verdadeiros apóstatas e blasfemos, mas que quando a gente pega, por exemplo, eu tenho alguns livros de alguns nomes que estão no cenário onde dizem-se serem pastores desigrejados, ou seja, a pessoa não quer frequentar a igreja, não quer vir aqui aprender da palavra, então vai na rede social e diz: eu quero estar aqui. Aí começam a beber nessas fontes rotas, sujas. E aí é onde acontece isso aqui que Paulo falou: dão ouvidos a espíritos de demônios enganadores, a doutrinas que são feitas por demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que cauterizaram a sua própria consciência. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você se entrega a Cristo, o Espírito de Deus possui a tua mente. Você é capaz de lembrar do tempo que você não conhecia Cristo, você não tinha capacidade de armazenar absolutamente nada. Hoje você consegue se impressionar, porque você lê algo da Bíblia, você guarda. Às vezes você vem a uma aula, você não guardou o versículo, talvez o tema, mas o conteúdo está na tua mente. Alguém olha para ti e diz: ah, mas interessante, tu era da outra igreja, não sabia de nada, agora tu passou para a igreja do Senhor, tu só vive falando, tu só fala de Deus, só vive pregando, falando da Bíblia. O que foi que aconteceu? Porque o Espírito de Deus faz esse trabalho na vida da pessoa. Mas de outra forma, existem espíritos malignos que trabalham para neutralizar a mente no que diz respeito à compreensão da palavra do Senhor na vida das pessoas, de tal forma que as pessoas não chegam a essa compreensão. E é isto que esses demônios fazem. Veja aqui, você está em 1 Timóteo, é só passar a página, 2 Timóteo 3, para você ver uma coisa. Isso tudo é Paulo. Irmãos, Paulo era um homem muito espiritual. 2 Timóteo 3, ele diz assim: olha, tu fica esperto, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Você sabe o que quer dizer essa palavra, tempos trabalhosos? Um período completamente dominado por demônios. É isso aqui. Irmãos, nós tivemos uma educação tão boa. Você lembra como era lá no interior? Não precisava você ser parente de ninguém. Se tivesse uma pessoa idosa, a pessoa pedia a bênção: bênção fulano. Hoje em dia os filhos não querem pedir a bênção, mas nem os pais. Pelo amor de Deus, irmão. Aquilo era ruim, era. Você já pensou alguém dizer: Deus te abençoe, Deus te dê fortuna, Deus te ajude, Deus te... Meu Deus do céu. Aí isso tudo foi esquecido, tudo foi abolido, foi abandonado, foi deixado. Houve um tempo que o respeito era tanto que a pessoa punha um joelho no chão, levantava a mão para cima e dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção fulano. A senhora disse, não é isso? Era assim, o respeito era tanto. Agora a gente vive nessa época, um tempo completamente dominado por demônio. Naquele tempo ninguém tinha nada, só o comer. Hoje em dia o povo tem tudo, e dá 11 horas, o filho está dentro do quarto, a filha mandando mensagem para a mãe: o almoço está pronto. O que é? Eu não quero comida de caldo, a senhora sabe que eu tenho nojo, eu quero comida seca. Meu Deus do céu. Naquele tempo nem tinha o que comer. Você já entendeu como é que a gente vive o período em que nós vivemos? Você acha que isso é normal? Não é, meus amados irmãos. Aí o inimigo, ele vai trabalhando na mente das pessoas. Isso vai mudando tão calmamente que as pessoas não se apercebem disso. E se a gente não tem uma visão espiritual da coisa, a gente se acaba. Aí nós temos
temos uma lição que é as nossas armas espirituais. Eu preguei sobre esse texto, foi uma das primeiras mensagens que pregamos aqui. 2 Coríntios 10:4. Quando eu terminei de pregar essa mensagem aqui, eu não estava com um mês aqui completo. Nós começamos uma série de mensagens falando sobre isso aqui, sobre armas espirituais. Um irmão me chamou ali na esquina e disse assim: eu tenho uma impressão que você terá como contribuir muito com essa igreja os dias que passar por aqui, que nós não sabemos quanto tempo será. Já se passaram muito tempo. E o meu desejo é que a igreja esteja crescendo. Porque às vezes a gente sai de um culto tão animado, tão animado, tão animado. E no primeiro laço que aparece lá fora, a gente fracassa. Há pessoas que depois de um culto tão pentecostal, elas se comportam lá fora de uma forma, na presença de não crentes, na presença de crentes, na presença de familiares, fora deles, de uma forma tão horrível que alguém diz assim: ele está vindo de um culto dos crentes ou está vindo do inferno? A minha preocupação é porque eu vejo a igreja querendo potencializar os pecados de homossexualismo e lesbianismo. Quando a gente era pequeno, mais jovem, os pecados eram adultério, prostituição. Aí hoje é só homossexualismo e lesbianismo. As pessoas potencializam o pecado. As pessoas esquecem que a mesma luta que o homossexual tem, a lésbica tem, que eles devem ser amados por nós e devem ser evangelizados por nós. Nós não aceitamos a prática porque a Bíblia não aceita, mas as pessoas nós amamos. Aí aparece um homem chamado Karl Marx. Você já leu os escritos de Karl Marx? É um homem que tinha uma mente brilhante, mas usou para o que é mal. Como é que eu vou dizer que a mente de Karl Marx não era dominada por inimigo? E depois veio Angel, que pega a sua teoria e aí joga no ventilador, tomando de conta das faculdades, universidades. Por quê? Porque eles sabem que é de lá que saem as mentes pensantes. Vão tomar conta de escolas, vão tomar conta de secretarias de educação. Você acha que a educação para as nossas crianças e jovens, você acredita nisso? Você já tirou um dia para ver a escola do seu filho? Você já pegou um dia para pegar o que seu filho estuda, sua filha estuda? Você acha que há um interesse governamental para que os nossos filhos estudem? Não existe. Os filhos das pessoas ricas estudam fora do Brasil. Eles estão em Harvard, eles estão nas melhores faculdades do mundo. Eles sabem uma, duas línguas, porque eles sabem que a educação no Brasil é fraca. Aí nós temos um governo que ele, embora não tenha estudado, mas ele está dentro de um segmento partidário que viabiliza os pensamentos de Karl Marx e a ideologia de Hegel e de todos os demais que bebem nessas fontes. E o crente tem a coragem de escolher dizendo: ele rouba, mas divide com a gente. E a Bíblia diz que não é só quem peca, é quem também é conivente com o pecado, é passivo da mesma punição. É a Bíblia quem diz. O apóstolo Paulo diz assim: não é só combater, não é só dizer não ao pecado, é combater o pecado. Você quer ler? Está aqui em Efésios,
capítulo de número 5. O versículo é o de número 11. 5:11 de Efésios. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, ou seja, não tenha participação no que não presta. Se nós escolhemos alguém com pensamentos contrários aos que a Bíblia Sagrada nos impõe, nós estamos compactuando. Aí diz aqui o seguinte: mas antes condenai-as. Você quer ver mais Paulo escrevendo? Romanos, capítulo de número 1. O versículo é o de número Romanos, capítulo de número 1, versículo 32. Romanos 1, 32. Escute isso aqui. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, escute isso, a justiça de Deus está impregnada no coração do ser humano. Todo ser humano sabe que a justiça de Deus existe. Por quê? Por causa de um princípio justo que Ele colocou na vida de toda pessoa. A pessoa pode estar no grau mais baixo de erro e pecaminosidade, mas ele quer ver as coisas certas. Às vezes ele pode não condenar o pecado que ele pratica, mas quando ele vê alguém praticar um certo tipo de pecado que é horrível aos seus olhos, ele diz: a pessoa dessa tem que ser punida. Você já viu as cadeias cheias de pessoas que cometeram algum tipo de mal? Elas estão lá guardadas. Quando chega alguém lá dizendo é estuprador, o que eles fazem? Eles têm a forma de justiça deles. O que é isso? É um princípio divino colocado em cada indivíduo. E por que o homem trabalha para dizer que Deus não existe? Porque eles querem cometer uma vida de pecado, querendo amortecer a sua consciência, achando que não haverá um julgamento futuro. Mas haverá. Os irmãos ouviram de Daniel 7, versículo número 9 e 10, que falamos ali no centro do meio acerca desse juízo que está se aproximando. Irmãos, os irmãos têm visto algum noticiário, pelo amor de Deus? Os irmãos não estão contemplando que o mundo está assim de ponta cabeça? Num lado é água demais, no outro é muito fogo, no outro é guerra, no outro é comprando mais armamento, se preparando para a guerra. A igreja está acompanhando isso. O mundo está convulsionando. A natureza está como que sentindo dor de parto. Há uma necessidade de nós lermos mais a Bíblia, de nós orarmos mais, porque se o inimigo encontra pessoas que emprestam-lhes as mentes para serem instrumentos dele, nós não podemos ser menos sensíveis a Deus. Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que Deus dá a quem quer e a quem pede. E esse Espírito vem e ele tira toda a crosta da tua mente, do teu cérebro. Ele vai limpando. Ele vai tirando a catarata, a miopia espiritual, astigmatismo, para que você veja as maravilhas da lei de Deus, porque o tempo está passando, o mundo convulsionando, e as pessoas dizendo: não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o que tem a ver? Pelo amor de Deus!
ministeriais. Os dons do serviço cristão. Como é que nós vamos vencer isso aqui, meu irmão? Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Tem gente que tem muita visão, tem muita revelação, mas não conhece nada da Bíblia. Ore. Silvio, leio muito, oro muito. Vigie mais do que esses dois. Vigie mais do que esses dois. Uma pessoa chegou aqui, colocou um documento nas minhas mãos e depois me disse: envia esse documento para mim. Ora, se era para enviar, por que não levou? Por que deixou na minha mão e agora eu tenho que enviar? O propósito era me prejudicar. Quando eu abri o documento, veio à luz, o documento era falsificado. Mas se é o Silvio que manda por PDF, então pronto, está tudo claro. Foi o Silvio que mandou, vale, porque a nossa palavra é valiosa. Mas quando eu olhei, é falso, não posso mandar. Engavetei novamente e disse: meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem aberto os meus olhos. A igreja não pode, não deve, não tem que ser enganada. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para tudo na vida. Senão nós seremos enganados. Lê a Bíblia, oração, jejum. Aqui eu encerro. Jejum sobrenatural. Não bebe e não come. 3 homens na Bíblia fizeram algo espetacular. Eles tiveram ajuda divina. Elias, Moisés, Jesus. 40 dias e 40 noites. Não comer e não beber. Não faça isso porque você morre. Tem que ter um auxílio divino. Eles tiveram. O apóstolo Paulo praticou 9 e 10 de Atos dos Apóstolos. 3 dias. Quando a luz brilhou no caminho de Damasco, ele ficou sem comer, sem beber. Mas tem o jejum também natural. Num tempo quente desse que nós estamos vivendo, você ficar sem comer e sem beber por muitos dias, os rins padecerão, infecção urinária está aí, então a água se faz necessária. Jejum parcial. Daniel fez ele, comia legumes, frutas, folhas. Ele disse que não colocou nada desejável em sua boca. Daniel 10:13. Silvio, quanto tempo devo jejumar? O meu conselho é que você treine o seu corpo. Você vai chegar em casa, vai fazer um lanche ralo, simples. Porque se você for daqueles que dizem: eu vou comer por 4 cavalos hoje de noite, que amanhã eu vou passar o dia sem comer, não vai adiantar nada. Porque à noite tu acorda como que querendo desmaiar de fome. Porque tu enche o organismo e o organismo trabalha acelerado, como que dizendo: tem que trabalhar, tem muita coisa aqui. Quando encerrar aquilo que ele procurar, que não tiver mais nada, aí tu começa a roncar a barriga e dizer: vou morrer. Então o essencial é que você diminua e bastante, para já ir se organizando. Meia-noite, zerou o relógio, está começando. É importante que o período do jejum você leia a Bíblia, você ore, se possível cante. Vai até 8 horas, é possível. O outro dia, se você quiser treinar, ou na outra semana até 9, depois até 10, até o dia que você achar que dá certo, e o horário. Porque o importante não é o tanto de tempo. Tem gente que diz assim: para mim jejum é só de 24 horas. Você não está jejuando para você. O objetivo é glorificar a Deus por benefícios espirituais. Alguém me diz assim: eu posso jejuar por uma bênção financeira? Não vejo problema nisso. Agora, bênção financeira, em primeiro lugar, é você ter administração.
Segundo lugar, é você ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E aí, agir com cuidado, é só isso. Que o devorador será repreendido e a bênção do Senhor estará sobre sua vida, você será próximo. Eu tenho um medicamento para tomar, ele quebra o jejum. Irmão, jejum é o corte parcial ou total de alimento. Remédio não é alimento. Se você toma um medicamento natural, que hoje em dia tem muito, cápsulas com medicamento natural, que eles não ferem o estômago, pode utilizar-se. Agora, se é antibiótico, se é medicamento para pressão, se é medicamento pesado, na hora que ele bater no estômago vazio, você sente a pancada e alguns vão passar mal. Qual é o conselho? Que faça ou parcial. Porque aí, se você come 2 ou 3 maçãs e não mata a fome, você divide uma maçã em 2 ou em 4 e come apenas um pedaço. Você não terá a ideia de saciedade, o estômago estará forrado e você terá como ingerir o medicamento. Se não é uma dependência extrema e você pode adiar o horário e não vai causar prejuízo, o faça. Mas o que importa não é o tanto de tempo que você fica sem alimento, mas a intensidade com que você faz. Agora é necessário, no período de jejum, orar, cantar, ler a Bíblia. Silvio, mas eu tenho que sair para o serviço. Acorda mais cedo, lê a Bíblia, canta, ora. Não aguento mais, cheguei no meu limite. Mas deixa eu lhe avisar uma coisa. Quando a fome vem, se você suportar em 5 minutos, ela passa. Ela vem, se você passar 5 minutos, ela passa. É só o organismo dizendo que está na hora das suas alimentações normais, mas logo passa. Agora, se você que conhece o seu limite vê que não dá para ir mais adiante, você diz: Senhor, até aqui está o meu sacrifício, eu quero te entregar. O objetivo que eu fiz isso é esse. Aqui está em tuas mãos, eu entrego e se alimenta. Mas não volta a se alimentar como um trator de novo. Da mesma forma que você foi pagando, você vai voltando a se alimentar. Porque tu tem que entender que o teu organismo está sem alimento. Se tu mete uma bucha nele, rasgando tudo, aí tu vai ter prejuízo logo. Então volta com a comida leve de novo, vai adaptando ele até você voltar àquilo que naturalmente você se alimenta. Não tem outra arma, é só essas 3. Se você é crente, ou você ora, isso não é opcional não, ou você lê a Bíblia e você jejuma, ou você não fica crente. Alguém pode orar sem ser crente sem orar, eu duvido. Porque não quem ora, quem canta, quem jejuma, quem lê a Bíblia, está encontrando dificuldade, quem não faz nada disso. Irmãos, quantos entendem essa mensagem? Diga amém. Tem alguém nesta noite que quer se entregar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida? Tem alguém nesta noite que deseja se reconciliar com Deus? Quarta-feira volte.